Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Fisiologia do nosso curso do Zero ao CRM. Agora, dando continuidade para o nosso capítulo ali 77, que a gente está falando dos hormônios da tireoide. Já entendemos como que é a formação, agora a gente vai ter que falar um pouquinho sobre transporte, conversão e os efeitos, o que eles vão causar no nosso corpo, tá bom? Então bora comigo, vamos lá para o nosso quadrinho que a gente já vai entender o que está acontecendo aqui. Pessoal, é o seguinte, a partir do momento que esse hormônio ele sai da minha glândula tireoide, tá bom? Então pensa que a gente tem a nossa tireoidezinha ali, tá? Saiu o nosso T3 e o T4. O que vai acontecer? Esse cara ele precisa ser transportado até as células do nosso corpo, tendo em conta de que T3 e T4 vai atuar em todas as células do nosso corpo, tá certo? Trabalhando no metabolismo. E para que esse cara ele ande na nossa circulação de forma bonitinha ali, a gente vai ver que aproximadamente 99% desses hormônios ali que a gente vai estar falando vão estar unidos a proteínas do plasma. Bom? Proteínas do plasma. Beleza, galera? E aí o que a gente vai ver aqui, ó? Eu tenho uma delas que a gente vai dar o nome de globulina ligadora da tiroxina. Então, ó, é uma globulina ligadora de tiroxina. Bom, tiroxina, lembrando que a tiroxina é o nosso T4. Vai ver que a maior parte, vai colocar aqui, ó, a maior parte, opa, que a gente vai estar falando ali, galera, vai estar unida a esse carinha aqui, tá bom? Ó, a maior parte. Beleza? E a gente também vai ter a nossa albumina, tá bom? Vocês vão ver que no Guyton, ele também traz uma outra proteína, que é uma pré-albumina de ligação à tiroxina, mas assim, galera, albumina. Tá? E a gente vai ver que a menor parte dos hormônios estão ligados à albumina, tá bom? E aí, esses hormônios saem para a nossa circulação e começam a correr ali. E aí, aqui vem um detalhe interessante, porque a gente vê que esses hormônios, eles não serão liberados de uma só vez para as nossas células ou para os nossos tecidos. Eles serão liberados de forma gradativa e lenta. Tá bom? Então, eles são secretados e eles ficam um tempo correndo na nossa circulação unido a essas proteínas. Combinado? Então, o que a gente vai ver que é o seguinte, ó, que, por exemplo, quando a gente fala da liberação, eu vou até colocar em vermelho, ó, para não confundir tanto a nossa cabeça. Quando a gente fala da liberação desses hormônios, é o seguinte, vamos lá. E a nossa tiroxina, tá bom? Ela é liberada a cada 6 dias, tá? Metade, então, ó, metade do T4 é liberado a cada 6 dias. Então, de todo aquele T4 que saiu da minha glândula, uniu a proteína e saiu para a corrente sanguínea, metade a cada 6 dias acaba sendo liberado. Depois vem mais uma produção e aí vai indo, o ciclo vai se renovando, tá bom? A gente vai ver que metade do T3 é liberado a cada 1 dia, tá bom? Metade do T3 é liberado a cada 1 dia, tá? E aí a gente vai ver que isso também, assim, depende muito de cada corpo, né? Depende de cada pessoa, então não é uma regra isso daqui, tá? E aí a gente vai ver que depois que esses caras, eles se soltam da proteína e entram na nossa célula, tá bom? Eles, ao entrarem na nossa célula, eles ficarão armazenados, tá bom? Então, ó, entra na célula. Dentro da célula, eles se ligam a novas proteínas. Olha só que legal. Ligam a novas proteínas. O Guyton aqui ele não é específico qual é o nome da proteína, tá bom? Só fala que eles se ligam a novas proteínas e que aí eles ficam armazenados ali dentro da própria célula por dias ou até semanas, tá bom? Por dias ou até semanas, beleza? E a partir do momento que isso daí acontece, que esse hormônio ele entra na minha célula, ele vai começar a cumprir com a função dele propriamente dita, tá? E aí a gente vai ver que para entender esse mecanismo, eu preciso entender uma coisa agora. Eu vou desenhar a célula e a gente vai entender o que acontece dentro da nossa célula quando esses hormônios chegam lá. Ou então pensem que aqui é uma célula qualquer, aleatória, dentro do nosso corpo ali,
Tá bom, galera? E tendo a nossa célula ali, ó, pensem que esse daqui seria o núcleo da nossa célula. Ah, então eu tenho uma célula X qualquer, e esse seria o núcleo da nossa célula. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter tanto o meu T4 chegando e entrando nessa célula, quanto o meu T3 chegando e entrando na nossa célula. Tá bom? Agora aqui vem um detalhe interessante. Eu quero que vocês entendam é o seguinte, o T4, notem isso, tá? O T4, ele é um pré-hormônio. Pré-hormônio. Já o nosso T3, esse cara é o hormônio que a gente está falando e é o cara que realmente a gente vai usar, tá bom? Então, para que eu tenha a ação desse hormônio dentro da minha célula, principalmente no núcleo que nós estamos falando aqui, eu preciso converter todo mundo a T3. Eu preciso fazer essa conversão de todo mundo a T3. E é exatamente isso que vai acontecer nas nossas células. Tá bom? Então, a gente pensa o seguinte, ó, o T3 que já está na forma ativa, beleza. Cara, que ele já entrou na minha célula, tá bonitinho ali. E o que vai acontecer? Ele já vai direto lá para o núcleo, tá bom? Ele vai direto para o núcleo da célula e lá dentro do nosso núcleo, a gente vai ter um pequeno receptor, tá? A gente tem um receptorzinho e é para hormônio tireoidiano, que é para o T3 ali que a gente está falando. Bom, então ele entrou ali, ó, se uniu ao seu receptor, pô, bonitinho, já cumpre com a sua função. Já o T4, ele vai precisar ser convertido a T3. Tá bom? A gente vai ver que vai acontecer assim, mais ou menos. Ó, eu tenho o T4. Quando ele entra na minha célula aqui, ó, o T4 entrou na minha célula, vai entrar em ação algumas enzimas conhecidas como deiodinases. Eu vou até colocar aqui, ó. Deiodinase. Tá bom? Olha, o próprio nome da enzima já fala. Ela vai retirar iodo dessa conversão aí. E a gente vai ver que eu vou ter tanto a o nome da enzima a gente coloca só como DIO, tá, pessoal? DIO1 como DIO2, que são as deiodinases. E tem a capacidade de pegar e tirar o iodo. Lembra lá do extremo que a gente falou, do extremo 5' linha? Ele tem a capacidade de tirar aquele iodo lá e transformar T4 em T3, tá bom? Então, ó, lembra que eu tenho aqui a minha forma molecular, né? E aí eu tinha o extremo 3 e 3', e do outro lado eu tinha o extremo 5 e 5', né? Lembra que era o 5 e 5'? Então eu vou ali no 5' e arranco esse iodo daqui, ó. Então vai me sobrar só o iodo do 3 e do 3' e do 5, tá bom? Formando T3. Porém, galera, eu também vou ter uma outra enzima conhecida como DIO3. Essa DIO3 ela é um probleminha pra gente. Por quê? Ela, ao invés de tirar o iodo do extremo 5', ela vai tirar o iodo do extremo 3'. E aí eu teria um iodo na parte 3, na parte 5 e na parte 5'. Ainda tenho 3 iodos, porém, esse T3 aqui não é o T3 normal que a gente conhece. Ele vai ser conhecido agora como T3R, ou T3 reverso. E esse cara tem a ação de bloquear a ação do T3 normal. Então, ó, ele faz um bloqueio. Vou até colocar um sinalzinho negativo. Ó, ele bloqueia a ação do T3. Ele também bloqueia a ação da deiodinase 1 e 2. Bom, então muitas vezes vocês vão ver que algum médico ou outro acaba pedindo o T3 reverso para dar uma olhada nessas questões aí, tá bom? Então pode acontecer também esse tipo de conversão, mas não vamos nos apegar tanto nisso daqui. Vamos pensar mais no T3, ó. T4 entrou na célula, veio a deiodinase 1 e 2, tirou o iodo do extremo 5', transformou em T3. A partir de agora aqui que eu tenho, T4 virou T3 e vai lá para o núcleo e também se une ao receptor e cumpre com a sua função, tá bom? Aí o que acontece ali, galera? Dentro do nosso núcleo, né, a gente vai ter o nosso gene ali. Quando o hormônio ele se une ao receptor, ele vai promover ali uma transcrição gênica, tá? Eu promovo uma transcrição gênica. Olha só que legal. E essa transcrição gênica que acontece no DNA da célula, que é bem no nível do DNA, tá bom? Estimula a produção do quê? De RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai sair do núcleo, ele vai lá para o ribossomo, tá bom? Ó, a gente tem um ribossominho aqui,
Bom, galera, esse RNA, ele se une ao seu ribossomo, estimulando o ribossomo a promover o quê? Tradução, tá? Ele faz um processo conhecido como tradução ribossomal. E essa tradução estimula a síntese de proteínas, tá bom? Tiago, só síntese de proteína? Não, galera, aqui muita coisa vai estar acontecendo, tá bom? Porque quando eu tenho esse processo de tradução aqui, vai depender do tipo de célula. Tem células que vão promover síntese de proteína, tem outras células que vão acontecer várias coisas ali. Aí a gente vai ver que é o seguinte, que o início e a duração da ação desses hormônios dentro das células são duradouros, eles acabam do dia para a noite, tá bom? A gente vai ver que o T4, galera, a gente vai ver que o T4 ali, ó, ele tem, depois que ele entra na nossa célula, até ele ser convertido e ter tudo certinho, ele vai demorar aproximadamente uns 2 a 3 dias para começar a ter os seus efeitos, tá bom? Porém, a atividade máxima dele, ele vai aumentar muito a sua atividade lá para o 10º a 12º dia. Beleza? Então ele demora 2 a 3 dias para começar a ser convertido para T3. Então o T4 entrou, 2 a 3 dias é convertido a T3. Depois, com 10 dias mais ou menos, ele vai ter a sua ação máxima. E a meia-vida do T4 é aproximadamente, ó, vou colocar aqui, ó, a meia-vida é aproximada de 15 dias. Tá bom? Então, mais ou menos é isso daí. E a gente vai ver que parte da ação desse cara aqui, ó, pode durar até meses. Tá? De 6 semanas até 2 meses pode durar a ação desse T4 dentro da nossa célula. Já o T3 é um pouquinho diferente. O T3 é um pouquinho menos, né? E aí a gente vai ver que o T3 ele tem o início dele em 6 a 12 horas aproximadamente. Tá? Aproximadamente ele de 6 a 12 horas. E que a atividade máxima dele é de 2 a 3 dias. Tá bom? Então a atividade máxima desse cara vai acontecer em 2 a 3 dias. Diferente do T4 que vai durar muito mais tempo ali dentro. Beleza? E aí, o que acontece, galera? Quando a gente tem essa síntese de proteína aqui, ó, isso daqui pode atuar em vários níveis do meu corpo, como por exemplo, no crescimento. Bom, pode atuar a nível do crescimento, a nível do sistema nervoso central, a nível cardíaco, tá bom? Pode atuar a nível do metabolismo. E aí, ó, só para vocês terem uma noção, por exemplo, no crescimento, é o crescimento de osso, o sistema nervoso, é o crescimento do cérebro mesmo. O nível cardíaco aqui, no caso, ele aumenta o débito cardíaco, aumenta o fluxo de sangue, tá bom? Aumenta a frequência e força de contração. Então, galera, é muita coisa, tá? É muita coisa. Já no metabolismo, a gente vai ver que ele atua em múltiplas reações ali. Combinado? E a gente vai ver que um detalhe interessante que também o Guyton traz pra gente, que a maior parte do T4 é convertido a T3, tá bom? A maior parte de T4 ó, vai virar T3, ou seja, quase todo o T4 vira T3, tá bom? E o Guyton ele fala que mais de 90% do hormônio que se une ao receptor lá é T3. Na verdade, eu acho que é quase todo o hormônio mesmo que é convertido a T3, tá bom? E aqui é um detalhe interessante. O T3, galera, a ação dele é muito rápida, então ele já é liberado, já entra na célula e já começa a promover a ação e já é degradado. O T4 ele leva mais tempo para isso acontecer. Muitas vezes vocês vão ver que em tratamentos de tireoide a gente vai ter que lançar mão sim, tanto do T4, que a gente tem o nome aí de levotiroxina, o famoso puranzinho, né? Porém, muitas vezes a gente vai ter que usar um T3 associado. Por quê? Esse T4 aqui, ele tem que ser convertido a T3, né? Só que eu perco muito T4 nessa conversão graças a essa deiodinase 3 aqui. E eu também perco muito T4 na absorção intestinal. Então, quando eu tenho um intestino ruim, a minha absorção está comprometida. Então, algumas vezes o médico ele opta por entrar com o T3 junto para o paciente, por quê? Eu já dou uma ação mais rápida do hormônio para a pessoa, que o T3 ele já cumprir com a função dele, mantém a pessoa bem, dá aquele primeiro tiro na pessoa durante o dia. Depois vem o T4 estabilizando o restante, tá bom? Então aí depois ao longo do dia vem o T4 sendo convertido a T3 e mantendo a estabilidade ali de todo o nosso processo. Beleza, galera? Bom, essa era uma outra partezinha que a gente tinha que conhecer também. E eu vou parar aqui por aqui, porque na próxima aula eu vou trazer tudo que o T3 e o T4 vai fazer no nosso corpo. Não é difícil, vai ser bem rápida a aula.
Porque é apenas citar o que eles fazem, tá bom? E aí a gente termina essa nossa aulinha. Então até a próxima, vem comigo e até já já.